Porque já vou começar fazendo piada dizendo que vocês dois estão duas mostardinhas e eu tô um ketchup entre vocês. O que acontece? Vai, vem aqui no meio. Olha aqui, ó. Tem o acontece? ketchup e duas mostardas. Gente, Com a harmonia desse programa. isso, olha, até me arrepia, sério. Depois dessa homenagem pra Paty, então, é assim, Não é? existe uma harmonia, isso eu não tenho a menor Existe, dúvida. existe. Porque essas coisas estão acontecendo com uma frequência, isso não é combinado, gente. Não. Absolutamente. De forma No dia da alguma. Jaque, semana passada, eu estava com o mesmo look que a Jaque. De Pois lojas é. diferentes, de marcas diferentes, mas era o mesmo look. E a Catarina, E que eu também me é daqui da divirto com equipe, isso, eu adoro. também tá de amarelo. Catarina também tá com o mesmo tom de mostarda ali, Pois gente. é. Fala sério. Isso é sinergia, pra não tem outro nome. Eu Tá acho que faltando só o pão e a salsicha aqui, É. gente. Olha lá. Porque a Ah, esse mostarda daqui e o ketchup estão garantidos. Na Gata e Dalva, pronto, já tá. Ah, é. Boa. Time completo. Já tá completíssimo. Vamos E começar aí? então dando boas notícias relativas à saúde, porque o Milton Gonçalves, que tinha sofrido um AVC no começo desse ano, inclusive deixou de desfilar pela Salgueiro nesse carnaval e ele ia estar lá numa posição de destaque nos carros da Salgueiro. O Milton Gonçalves recebeu alta da UTI Ai, e foi que bom. para a terapia semi-intensiva, não é que ele foi para casa. Mas ele agora tá um degrau a menos de gravidade, Já é vamos um dizer avanço, assim, né, que já é um grande avanço. Claro. Com 86 anos ainda por Nossa. cima, né? Ele está internado lá no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, no período da tarde de ontem, ele foi transferido para a unidade semi-intensiva e o boletim médico confirma isso. Ele diz o boletim médico o seguinte aqui, ó. O estado de saúde do paciente tem apresentado evolução positiva ao tratamento. Desde então, apesar de mostrar estabilidade em seu quadro, ele vai continuar internado por mais um tempinho. A gente está torcendo aqui pela melhora do Milton Gonçalves, que é um dos maiores atores de nosso país, não é Sem mesmo? dúvida nenhuma. Sim. Maravilhoso. Que bom, né? Que ele já se encontra no estado melhor, foi algo grave que aconteceu, mas está se recuperando com o devido tempo, mas está bem. Aos poucos essa melhora vai acontecendo e a gente está sempre na torcida para que fique melhor cada vez mais. E ele vai ter muitos carnavais ainda pra curtir, se Deus Sim, quiser. Né? Na o que torcida não vai pra faltar é carnaval para ele. ele. Com certeza. Não é? O que não vai faltar é carnaval. Agora, falando em carnaval, teve treta de carnaval que tá durando, né? Nossa, gente, parece que vai longe essa história. hein? Então, parece que o Dudu Camargo e a Simone, a briga ali vai ser longe. Ontem o Fifito comentou, antes de acabar o programa, que ela foi fazer a queixa na delegacia por importunação sexual. E isso pode fazer com que o Dudu possa ser preso. Né? E a Keila Gimenez colocou lá na coluna dela exatamente isso, que a pena para importunação sexual ela pode variar entre 1 e 5 anos de prisão. Lógico que ainda é a queixa, então vai ter todo esse trâmite do advogado dele, do advogado dela, da representação, mas quando se enquadra um crime, né, algo se enquadra dentro dessa categoria E de existe importunação. uma denúncia também, né, no existe uma caso. denúncia. Nesse caso, existe um existem vídeo. provas porque existe um vídeo, Tem né? um vídeo Tem também. um vídeo, né, que é bem constrangedor. Eu assisti num dia. Vídeo esse que eu não assisti no dia. Quero mandar um beijo especial para Débora Freitas, que mandou para mim o link do vídeo através do Messenger aqui que legal. do Instagram, que eu pouco entro. E aí eu vi, ela me mandou aqui o link, depois que você comentou, inclusive, aqui Sim. no programa, ela foi atrás para assistir também e compartilhou comigo. Obrigada, viu, minha querida, por me ajudar nessa. Eu fui assistindo ontem, indo embora para casa. Feio, né? E eu, de fato, conferi isso que você tá falando. É muito constrangedor. E é nítida. É nítido o constrangimento da Simone naquele momento em que ela fica absolutamente sem reação. Sim. Você percebe que ela quer fazer alguma coisa, mas ela não pode. E ela justificou muito bem, porque era o primeiro dia de trabalho. Imagina você no seu primeiro dia de trabalho passar por uma situação dessa. Você não conhece muito bem as pessoas que estão com você. Você está numa situação ali completamente vendida ao vivo, pro Brasil Ao vivo. inteiro. É muito difícil. Já ter- é muito Muito. difícil quando você tá fora das câmeras, num ambiente de trabalho. Se você tá Totalmente, entre 2, Fefito. 3, 4 ou 10 pessoas, já é muito Aham. difícil. Sabendo que milhões de pessoas podem estar assistindo e que qualquer coisa que você decida vai influenciar diretamente no futuro da sua carreira. Porque se a Simone tivesse virado e dado um tapa, por exemplo, sim. isso ia virar contra ela. Contra ela, culpada ia ser ela, sem ter sim. dúvida. Então, Ia reverter toda a história. exatamente, tem que ter muita. Não tô dizendo que ela deveria ter feito isso, tá? Até porque cada um sabe como reage, cada situação não dá pra prever. E assim, É eu só sei um que exemplo. violência gera violência, mas não necessariamente, a gente não precisa reagir dessa Sim, forma, né? mas nesse caso, assim, é muito difícil saber como reagir. Você tem que ter um sangue frio muito grande. O Ministério Público abriu investigação, mas até ser denunciado, a investigação precisa ser concluída. A Simone disse que só quer que justiça seja feita. O Dudu Camargo continua em silêncio. Eu continuo batendo na mesma tecla de ontem. Dudu Camargo pede desculpas. Não é tarde para reconhecer seu erro
pede desculpas, faz uma doação para uma associação que cuide de mulheres vítimas de violência, de abuso, inclusive. Tenta aprender mais sobre o tema, porque é também importante se conscientizar. Sim. Mas reconhece seu erro, acima de tudo, porque senão essa história pode se alongar. E é uma história muito triste de se ver, porque a gente normalmente vê histórias de famosos, assim, que são pontuais. A gente conta uma coisa, tem uma consequência no dia seguinte e depois a vida seguiu. Essa história é uma história que vai se estender aos olhos do público e da justiça entre dois famosos. E as pessoas vão ter sempre uma opinião a favor do Dudu ou contra o Dudu, a favor da Simone ou contra a Simone, a favor do Nelson Rubens, da Flávia Noronha, do Léo Dias e qualquer pessoa que estivesse ali envolvido em volta deles. Então eu queria real dar esse toque pro Dudu Camargo, pede desculpas. E fica o exemplo Inclusive usa também, a gente se quiser. Ele pedindo desculpas, fica o exemplo Sim. de que ele entendeu, de que ele aprendeu, de que nunca é tarde, que a gente tá sempre aprendendo, a gente tá aqui nesse planeta pra aprender. Lógico. Sim. E que ficou um aprendizado pra ele, que isso se replica pro Brasil inteiro quando você reconhece Sim. um erro e desse assim, tamanho. tem uma questão que a gente também tem que pensar. Eu vou pôr essas palavras com muito cuidado, porque às vezes as pessoas vão dizer que eu tô passando pano, tá? E não é. A gente vive numa sociedade tão machista que determinados comportamentos a gente aprende em família, no colégio, na rua, com amigos, e a gente aprende como se eles fossem normais. Um desses comportamentos é se referir a mulheres de um jeito pejorativo, é tocar em corpos diferentes dos seus de um jeito pejorativo, como se fosse tudo uma grande brincadeira. Porque faltou alguém que chegasse e dissesse, isso é feio, isso não é se errado. faz, isso é machismo. Eu não acho que o Dudu Camargo fez isso por falta de caráter, por isso ou aquilo. Às vezes eu acho de verdade que faltou Que ele acha esse alguém comportamento aceitável. dar esse toque, porque pra ele estava sendo engraçado e divertido. Pra ele estava sendo um comportamento aceitável. E isso não se resume ao Dudu Camargo. Se resume a muitos homens e mulheres e crianças e adultos desse país que replicam comportamentos machistas. A gente precisa romper com eles. E aproveitar episódios como o Dudu Camargo para aprender a romper com eles. Porque provavelmente deve ter gente colocando a culpa na Simone por isso. Por causa da roupa Por causa dela? da roupa, por causa do trabalho, porque qualquer outra coisa. Ela falou que ela vai retirar a queixa caso ela... Não, mas Caso ela ele disse peça que vai desculpas. doar o que ela ganhar de indenização para associações mulheres vítimas de... E ela vai entrar com danos morais também. Então são dois processos que vão correr ali de forma paralela, né? Da importunação e dos danos morais. Com questão do Camargo, eu acho bem difícil ele vir a público pedir desculpa, até por conta do tempo já que isso aconteceu. Foi na primeira noite dos bastidores de Carnaval da Rede TV que isso aconteceu. Já começou a repercutir. Mas antes tarde que e nunca, até né, agora, Tutu? sim, antes tarde do que nunca, mas sendo bem honesta, a minha opinião, né? Eu acho que vai ser bem difícil ele entender, até porque não é o primeiro episódio relacionado a ele com relação a comportamento, né? Ele fez também, lembra da Maísa? Então, Né? exatamente. Sim, Teve também quando ele participou do Pânico, que ele fez várias coisas absurdas. Na entrevista Lá que ele deu- tava... Tava inclusive- exatamente. Então, Na assim, entrevista que o eu Léo Dias acho deu pra minha bem coluna, ele disse que tem difícil. outros episódios envolvendo a Rede TV e o Dudu Camargo também, que já criaram mal-estar. E outra, Pelo que se eu ele entendi, foi... ele tava no mesmo hotel onde tava rolando as Não, coisas ele tava ali. em casa. Tava em casa. Ele O Léo me acordou falou e que ele tava em ele tava casa. assistindo e foi, de E aí pijama. viu e quis aparecer. Tá, ele foi lá pra isso. O Léo Dias me disse, tá lá na minha coluna no UOL, na entrevista dele. Ele disse o seguinte, Dudu tava em casa e viu bastidores e quis ir lá, quis aparecer no bastidores. Então conseguiu. Apareceu lá de surpresa e aí o Léo Dias me disse o seguinte, inclusive, Dudu Camargo estava disposto a causar. Ele queria holofote. Conseguiu, mas não é o tipo de holofotes que a gente quer, nesse caso. E a história continua se estendendo. Acho que, inclusive, pelo fato de a história se estender, o Dudu poderia vir a público falar com isso. E também aprender e refletir sobre o comportamento dele, né? E, Dudu, você inclusive, já te escrevi no WhatsApp, vou te escrever hoje de novo. Você está convidado a vir aqui ao Mulheres ou ao Fofocaí, o nosso programa que estreia na segunda-feira. Maravilha. Se você não quiser estar aqui ao vivo, a gente faz uma entrevista gravada. Inclusive, eu vou até você pra gente poder conversar sobre o assunto. Porque é importante a gente se ouvir também. Até agora você tá mudo, Se né? só tiver horário de manhã na sua agenda, também o Revista tá lá. Se bem que de manhã ele tá no SBT. Cada
cada um vendendo seu peixe. Aí, fofoca aí, gente. Quem não segue no Instagram, já tem Instagram, viu? Fofoca aí TV. Fofoca aí TV. Só colocar o arroba lá, Fofoca aí TV e seguir lá no Instagram, tá bom? É um bafo, Segue gente. lá, Nosso programa vai gente. ser um bafo, Vai tá? ser incrível, Vai gente. ser Aliás, vocês já marcaram na maravilhoso. agenda? Segunda-feira, 2 horas da tarde, tem estreia aqui na TV Gazeta, um programa maravilhoso. Fefito, Tutu, Tia, Gabriel Perlini. Imagina esses 4 juntos. O que eles não vão aprontar? Vai ser um bafo. Vai ser Ah, não, tem mais uma maravilhoso. pessoa, inclusive. Tem mais um. Ah, uma é, vai ter, entidade. a gente vai ter um repórter especial que é uma surpresa ainda. Tem uma surpresinha ainda. Eu prometo que não é o Homem do Saco. Esse não é aqui. Esse não é. Mas vai ser divertido, viu, gente? Vai ser bem divertido. Segunda, às 2 da tarde. Esse, segundo a tia, tá lá no Big Brother, né? É. Ó, segunda, 2 da tarde. E só lembrando, a gente não sai do Mulheres, tá? A gente fica porque a gente precisa comer bem, fazer outras coisinhas. E se divertir, porque E se aqui divertir, porque você tem as e pessoas dá fazem risada. isso a tarde toda. Ué. E aí o Mulheres começa 2h30, então, a partir da próxima semana. Você já emenda um no outro. Começa com a gente, já fica com a Regina, entendeu? Delícia. É isso. É, mas mudando de treta pra treta, vamos continuar no bloco tretas. Mayra Card se envolveu numa treta boa, Ai, viu? Tutu, que constrangimento. Numa bem constrangedora que assim, amiga, pra que você foi falar isso? Por que as pessoas falam essas Por coisas? quê, né? O que acontece? Às vezes dá vontade de sentar com as pessoas e falar: o que aconteceu? O próprio Dudu eu tenho essa vontade de falar: o que aconteceu ali pra você realmente falar, vou fazer isso? Qual é o tilt que Qual dá que na é? cabeça? Passa na cabeça de alguém falar, vou pegar no pé de alguém? O que passa na cabeça de alguém falar, vou falar uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar É bizarro. a referência ali da vida da pessoa pra tomar uma atitude dessa. Mas o Conta. que eu tô falando da Mayra Card, pra quem não viu, entendeu o que acontece. Mayra Card e Arthur Aguiar, o marido delas, foram viajar, que é aniversário dele hoje. E aí ela foi para o aeroporto e os dois estavam com máscaras, né? Por conta do coronavírus, né? E aí ela estava gravando os stories lá no Instagram dela, relatando com relação ao coronavírus, porque o aeroporto, né? Muita gente. Vamos ver o vídeo da fala dela, porque eu acho que fica mais fácil mostrar a fala do que eu tentar falar e explicar. Vamos ver como que foi a reação dela. Tá toda assim, ó, a situação da galera. Só máscara. Uma pessoa tosse, a gente fica como, desesperada aqui. E quando a gente vê então que a pessoa tem o olho empuxado, não sabe de onde vem. Cara, desesperador. A gente vê um grupo de chinês, a gente entra em colapso. Eu entro em colapso. Se eu vejo um grupo de chineses, eu entro em colapso. Na verdade, Maíra, então também entra em colapso se você vê um grupo de italianos, americanos ou de qualquer outro ser Iranianos. vivo desse planeta. Porque o coronavírus está espalhado. Que horror, gente. Eu acho um Gente, horror. foi horrível esse comentário Serviço. mesmo. Porque assim, de fato as pessoas estão alarmadas contra essa doença. A gente viu todo mundo na fila de máscara e é justificado, etc, etc. Tem outros aspectos pra gente analisar aí também. E isso está acontecendo aqui no Brasil. Uma pessoa espirra, tosse do seu lado, você já fica meio assim. Isso está acontecendo em todo lugar. Ela podia ter Comigo, eu parado mesmo aí. tô tossindo e eu vejo que as pessoas ficam Assustadas. olha, Mas ela podia assustadas. ter parado aí, porque é um Sim. sentimento em comum. Agora, falar que Específico Pelo de uma amor etnia de que Deus. causa medo. É assim, esse caso, muita gente vai falar, nossa, mas que mimimi. Né? é. Não É é mimimi, xenofobia. é xenofobia. E isso tá virando caso de agressão, gente. Na Inglaterra, uma mulher ela foi agredida porque ela estava defendendo uma amiga chinesa de um ataque de racistas. Olha Elas isso. estavam num bar comemorando o aniversário dessa amiga. E quem mora lá, os ingleses, começaram a falar que a menina tinha que sair de lá, porque ela era chinesa, e perseguiram ela Tá na rua vendo? Que e loucura. espancaram a menina. Tem casos que Gente. aconteceram aqui no Brasil, inclusive. Vocês lembram da Ana Ricari? E eu vou falar o nome dela porque ela compartilhou essa história no Instagram. Do contrário, não a exporia. A Ana Ricari estava num evento aqui em São Paulo e ela é oriental, ela é de ascendência oriental e foi parada por uma pessoa que foi fazer uma piada dizendo algo do tipo, sai pra lá, coronavírus. Olha Eu não isso, sei por que alguém que faz esse tipo de piada, aliás, sai de casa pra fazer esse tipo de piada. E ou acha acha engraçado. Que é engraçado. Quando claramente você está sendo xenofóbico, preconceituoso e você tá o quê? Fazendo chacota de outra pessoa. O que é Esse xenofobia, tipo Fê? de brincadeira Explica o que não é. engraçada. Xenofobia é quando você é preconceituoso com um grupo étnico especificamente ou com pessoas vindas de uma região específica. Por exemplo, pessoas do Sudeste que não gostam de nordestinos são xenofóbicas com nordestinos. Brasileiros que não gostam de argentinos
são xenofóbicos com argentinos. Americanos que não gostam de africanos. Pessoas que estão falando de orientais e são ocidentais. Então, quando a gente pega determinadas etnias ou grupos por região, por um recorte persegue geográfico, aquilo de alguma forma, né? aí a gente persegue esse grupo, a gente está sendo xenofóbico. O que eu quero dizer com isso? Não é engraçado fazer piada com coronavírus relacionadas à etnia ou origem de pessoas, até porque esse não é um problema vindo da China. Esse não é um problema exclusivo de lá. Existem pessoas infectadas no Brasil, na Itália, no Irã, nos Estados Unidos e em vários outros países. Portanto, não é exclusividade da China. E esse tipo de preconceito não ajuda em nada, sabe por quê? Quando a gente para pensar em HIV, hoje em dia, por exemplo, ainda há quem acha que isso é uma exclusividade de homossexuais. Quando não é. Quando os homossexuais eram uma parcela onde a doença foi detectada primeiro. E depois tinham hemofílicos e heterossexuais, e homens, e idosos, e vários outros recortes possíveis. E até hoje ainda há quem acha esse tipo de bobagem. Se a gente não impede esse tipo de misconcepção, assim, de bobagem relacionada ao coronavírus e a pessoas de ascendência oriental, a gente vai reproduzir um preconceito que pode perpetuar por muitos e muitos anos. Então é melhor a gente cortar isso na raiz, né? É que muitas celebridades ou subcelebridades não fazem ideia do tamanho, da repercussão e dos seus papéis na sociedade de uma forma geral, enquanto influenciadores. Esse tipo de comentário pode dar encorajamento para pessoas terem atitudes como essas que vocês estão escrevendo aqui, que são atitudes reais. Ninguém está dizendo que a Maíra vai agredir alguém. Ela está agredindo um monte de gente com essa fala, mas não foi diretamente, bateu em alguém, não expulsou ninguém de lugar nenhum. Mas muita gente isso se sentiu dá ofendida. voz, exato. Claro, ela agrediu verbalmente, a fala dela é agressiva, mas ela dá voz muitas vezes e dá vazão para essas pessoas agressivas se sentirem encorajadas a fazer essas coisas. Eu também acho. E isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. E No assim, Rio aconteceu também um episódio de uma mulher que estava no metrô e ela começou a ouvir xingamentos de uma senhora que estava sentada e falou: ai, sai daqui, sua suja, Que sua isso? chinesa suja. É assim, no Rio de Janeiro. isso Gente, não ser humano significa, agredindo gente, ser que a humano. gente não pode fazer esse caso que a piada gente tá com mostrando. coisas. Isso não significa que a gente não pode falar sobre coisas. Porque aí eu sei que tem gente que fica em casa falando: ai, que mimimi, não se pode falar nada hoje em dia. Claro que pode. Você quer que eu dê exemplos de piadas que pode se fazer relacionadas ao coronavírus se você quer ser o divertidão do rolê? Você beijou um monte de gente no carnaval e agora tá preocupado com o coronavírus. Olha, tá vendo? Não pegou uma piada com nenhum grupo específico, você fez uma piada. Ou então, tipo, olha, não esquece de lavar a mão, senão você pega coronavírus. Olha aí, você fez uma outra piada, ainda incentivou a pessoa a lavar a mão. Tô falando isso porque você pode falar o que você quiser, mas com responsabilidade, com consciência. Você quer ser engraçado, você pode ser engraçado com o que quiser, desde que você não magoe outras pessoas. Ofensa não é graça, né? Ofensa não é graça, assim como também não é graça o que está acontecendo no BBB. Ai, Deus. Gente, Quem eu sai, preciso gente? saber. Bom, primeiro a gente tem a história do paredão. Segundo, que eu tô louca pra conversar com vocês sobre a hipnose da madrugada. Eu preciso Ai, que falar sobre isso. VTzeiro, hein? Pyong fez o VT que ele queria. Ele esperou ele ir pro paredão de novo pra ele fazer a sessão de hipnose com todo mundo pra Vocês ser o acham que divertido. todo mundo foi hipnotizado mesmo? Ou teve aquele que falou assim: ai, tadinho, não vou deixar ele nessa Eu acho que tava situação? todo mundo fingindo, menos o Felipe. Você acha que todo mundo Você acha fingiu? que a Ivy fingiu também? Ah, eu acho que tava todo mundo fingindo pra acho que a entrar gente no tem jogo um do vídeo. Pyong e fazer parecer divertido pra ele ficar lá. Acho que a gente tem o vídeo da Ivy, um trechinho dela, de que ela começou a gaguejar. Depois a gente vai passar, pra gente analisar se ela tava A gente dando vai aquela passar já. Tem forçada. um pedacinho? Dá pra pôr? Daqui a pouco a gente vai Daqui a pôr. pouco a daqui gente a vai pouquinho. mostrar. Sabe por que eu Tá. acho que o Pyong fez esse showzinho todo? Porque ele sentiu, de fato, a água bater no Eu também popô acho. dele, como aconteceu. E aí ele voltou a ser aquela pessoa da primeira semana, que era muito divertida, que não Engraçada. falava tanto de jogo, não estava tão obcecado com o jogo. Porque ontem, justiça seja feita. A gente falou mal do Thiago Leifert por não ter deixado o Guilherme falar Ah, da é? treta do Pyong, Aí ele da fez advertência, igual. e fez igual com o Pyong. Foi O Pyong justo, né? tentou, foi justo. Achei Foi, bem saiu justo. elas por elas, né? Saiu Sim. elas por elas. O Pyong tentou. Se dá pra gente chamar aquilo de erro com o Guilherme, pelo menos errou justamente. É, pra todo Isso. mundo. É verdade. Boa. Né? Exatamente isso. Porque o Pyong tentou trazer à tona o assunto do confessionário ontem, durante o jogo da discórdia, e o Thiago Leifert falou o seguinte: vou te parar também. Se eu não deixei ele falar ontem, eu também não vou deixar que você use isso como se você fosse uma vítima, porque você não é. Isso foi muito importante dele ter dito. Não Você foi infrator. Quase Você aplaudi. foi chamado no confessionário. O público sabe de tudo.
foi tudo tratado. A gente pode dizer que esse foi um momento Bial que o Leifert teve? Porque deu uma... Foi, né? Teve uma referência. Não foi? Tem Igual a saudade, regra. gente, daqueles cortes maravilhosos que o Bial dava. O Bial Porque chamava, o Thiago Leifert, ele tá mais no nível dos participantes, né? É. Ele não tá naquela coisa Tá do... camaradão. Mais É, camarada. O brother. Bial não, o Bial era o Bedel. Era tia do colégio, era o inspetor, entendeu? A gente pode chamar o Leifert de Best Brother, já que lá são os Big Brothers, ele é o melhor É. amigo, ele tá lá, O Bial amigão. lançava o fumo em todo mundo. E o Thiago ainda completou. O público assistiu a tudo, a conversa com vocês no confessionário, agora o público decide. Há erros de convivência, tipo feijão, coisas engraçadas. E há erros graves que transcendem os muros da casa. Esses a gente tem que tratar com bastante serenidade e cautela quando a gente for falar. Não é para um dia como hoje, que é sério para nós, mas que o público está se divertindo. O Thiago, então, ainda deu a entender que a treta continuou aqui fora para o Pyong. Pyong, ao ouvir isso, fez o quê, né, gente? Foi dar show, foi fazer VT. Porque agora, gente. com o Thiago cortando ele e dizendo que a treta tá aqui fora, ele deve estar que não passa nem Wi-Fi. Ah, eu também acho. E sabe o que é também interessante? Eu acho esse termo VTZero muito engraçado. Só que eu percebi que tem uma diferença, pelo que está se falando por aí, entre o que a gente acredita ser um VTZero e o conceito de VTZero que as pessoas dentro da casa têm. Porque teve um jogo lá, uma brincadeira que eles fizeram, que era para ser da discórdia, e no fim das contas, quem ganhou o título de VTZero achou super legal. A Gabi, que é E a VTZ. Manu, sim, elas sim. acharam bacana, eles Ah, a estavam Manu. dando como se fosse o prêmio É. para elas. É que Tipo, eu ser acho que é você VTZero é tentar legal? reverter a coisa. Já que você tá num jogo já que se chama Jogo da Discórdia, então ao invés de eu me afastar daquele título, eu vou me aproximar dele, porque assim eu vou tentar levar numa boa e não vou gerar a briga, Ela a treta por assumiu, conta né? disso. Ela Então é melhor assumiu. Mas você assumir. assumindo que você é VTZero, você tá assumindo que você tá num reality show e não tá agindo como você deveria agir. Exatamente. Você tá gerando fazendo conteúdo. cena o tempo Sim. todo. É verdade. A interpretação literal é essa. Pra gente aqui fora, pelo Sim, menos, né? Exatamente. Mas o Pyong, então, ontem hipnotizou as pessoas. Ou não, mas hipnotizou. Tem o vídeo da Ivy agora, a gente já pode Ai, ver, dá pra vai. ver? Vamos ver o que rolou. Vamos Tô doida pra ver. Qual que é o seu nome completo? Babosa. Qual que é o seu nome? Ah, deve ter. Você. Sai. Qual é o seu nome? Ivy Moraes Barbosa. Volta. Ai, gente. Será? Olha, foi engraçado o que ela fez ali, eu gostei. Será? Eu não compro, gente. Eu também não desculpa. comprei, mas foi engraçado. Eu não compro. Ela manteve. Conseguiu, né? Conseguiu. É. Gaguejou, Eu pelo não menos. Põe compro. de novo. Vamos ver de Eu novo. achei tão divertido o que ela fez. Se foi criado, parabéns, que ela agiu, ela atuou maravilhosamente. Qual que é o seu nome completo? Olha, parece que tá dando desespero. Qual que é o seu nome? Ah, deve ter. Você. Sai. Qual é o seu nome? Ivy Moraes Barbosa. Volta. É aquela coisa, né? Eu já vi pessoas fazerem coisas muito engraçadas, muito estranhas, do meu lado, hipnotizadas. Tanto aqui Sim. quanto no revista. Ah, eu a gente sei. já O Bernardo e a tia estavam flutuando aqui outro tempo atrás, assim, ó. É muito maluco. Eu nunca cheguei nesse nível de hipnose assim, então eu não O Will consigo da maquiagem, dizer. ele comeu uma. Eu acho que foi uma cebola. Fizemos isso no revista. Uma pessoa que odeia cebola comeu uma cebola Então. crua, como se fosse uma maçã. O Wagner já falou que é palmeirense. Falou que é palmeirense, Vagninho, né? Ele é São Paulino roxo, né? E ele perguntavam pra ele que time que foi o. Ai, me ajuda com o nome do bonito que vinha aqui há pouco tempo atrás. Esqueci o nome dele. Ai, gente, tem bastante bonito. Ai, me ajuda, Simar, quem tava. Eu Fefito. O hipnólogo mesmo? hipnólogo. Ai, Ô, gente. ai, não vou lembrar. Ah, o Ismael. Ismael, o próprio. E aí ele perguntava pra ele, né, qual que é o time que ele torcia. Ele falava Palmeiras, mas assim, com convicção. E todo mundo aqui achando o bico. Então, é a tal história. Eu não consigo imaginar que faz um pá, e a pessoa volta e lembra do nome. É muito maluco isso, gente. É muito mas aí, louco. É muito. Assim, Você não parabéns pro acreditou também, Pyong. Tutu? Eu não Parabéns acreditei pra também. Ivy, que conseguiu fingir Também tudo não isso. acreditei. como é que ela fez? É muito específico, né? Nossa,
É uma quantidade muito grande. E ela dá uma... Quando eu acho que ele... Não sei se ele estalou o dedo, alguma coisa Ele assim. fez um... Mas ela dá um... Não sei, parece que ela dá uma engolida de alguma coisa. Então... Será que tinha alguma coisa parada ali? Então... Não, A campanha dela deu um nó? sei, assim. Mas que assim, só faltou o Pyong dançar Isa. Só me Enquanto assusta. ele fazia a hipnose. Sabe o que me assusta? O quanto essas pessoas lá dentro são burras. Burras de doer. Juro. Você tem um dos concorrentes mais fortes no paredão. E você sabe que ele é um dos concorrentes mais fortes porque ele tem montado os últimos E paredões. você atua pra ajudar Tem ele. influenciado. Aí vai todo mundo, até o grande rival dele, participar do showzinho que ele dá pra fazer VT. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Você tocou num ponto Teve importante. uma Vai galera fazer que o não seu gostou. miojo lá, vai fazer sua comida, sei lá. Você tocou num ponto. Brigar por rapadura. Foi uma grande ajuda que deram pra ele essa cena toda. Lógico. O Vitor Hugo, o Guilherme ficaram ali fazendo cara feia, né? Eles ficaram como chatos no rolê, que não estavam apoiando essa sessão. Aí fica mal pra de eles. hipnose. E aí o Guilherme até reclamou que a Gabi estava lá e não estava apoiando ele, que estava no paredão também. Então estava torcendo para o Pyong e não para ele. Assim, começou essa discussão. E o né? Vitor Hugo no programa de ontem, que deu uma no Pyong. O que ele fez? Não Nossa, falando que ele era soberbo, arrogante e tal. Nossa. E ele é mesmo, né? Vamos combinar que ele é? Porque assim, gente, é uma confiança num nível É. absurda. E quem mais pagou mico lá? O que fizeram? A não ser que ficaram bêbado. O Prior É. também, ele entrou muito na eu acho que ele entrou também. Não sei, eu tive a impressão O Prior. que ele dava aqueles... Sabe aquele Ele que ficou apagão? parecendo que tava bêbado. Ele dá aquele apagão. Eu acho que foi a Ivy também. Eu não lembro agora quem ficou bêbado. Eu sei que a Ivy viu o filho dela Ah. no rosto de uma pessoa também. Então teve uma sessão ali forte com a galera. Mas assim... A gente tem mais algum VT pra mostrar? Não, acho que só tem esse. Só tem esse? Só tem Ah. esse. Mas o Prior e a Ivy, eu acho que eles foram os que mais pegaram Tá. na hipnose. E assim, também achei que foi uma sacada boa o Prior falar, não, vou fazer. Tipo, eu acho que ficou... Foi a Ivy mesmo que ficou bêbada. Bêbada. Eu acho que foi uma boa sacada dele fazer, não, vou participar, vou mostrar que eu sou divertido, Tá. que eu topo de vez ficar num grupinho de cara feia. Foi uma boa sacada. Eu tô achando que o Prior tem chance De seguir. de seguir. O que eu acho bem complicado, E mas eu nesse acho. paredão, vocês votam em quem? Eu voto no Pyong. Mas eu quero saber o voto e quem vocês acreditam que sai, porque às vezes tem uma diferença entre Eu eles. acho que Quem é sai o sai, Guilherme, mas eu votaria no Pyong. Já votei no Pyong, na verdade. Torço pro Pyong sair, porque eu acho que o comportamento dele lá dentro é muito nocivo. Mas, se o Guilherme sair, também vou ficar felicíssimo, porque meu ranço com ele é enorme. Ele é mentiroso, que ele mentiu pras pessoas lá, dizendo que ele não tava junto dos meninos quando eles fizeram o plano. E nunca ouviu os meninos falarem coisas. E ele ouviu, a gente viu o VT disso. Então, nesse caso, especificamente, ele mentiu, a gente viu. Sim. Até porque ele falou que não tava nem na história da Mari, quando falaram, o Lucas falou aquela coisa horrorosa da Mari. E tava, a gente sabe disso. E eu acho que o relacionamento dele com a Gabi é tóxico e demais. abusivo de ambos os lados. Tô achando tudo muito esquisito, tá horrível de ver. Tá uma barra pesada de ver. Gente, Eu não vejo a hora que esse Ai, casal pelo amor termine de pelo bem do Deus. Brasil. Você viu essa O cena? que foi aquilo? Eu vi, alguém colocou isso no Twitter pra minha... Eu não vou falar pra minha alegria, porque aquilo foi triste de ver. Aquilo foi deprimente demais. Acordar o rapaz. A Gabi acordou. Ela acordou ele, não, eu Acordou só o vi na hora que ela já Guilherme. tinha Não, catado ele pela mão e levou porque até o Você vê que boneco. ele tá aéreo, ele tá Ah, assim, sem não. saber o que tá acontecendo. Ele leva lá pra perto do Pior que boneco ele que ela reza. conversa e começa a rezar e. Assim. Uma Ave Maria junto com... Como é que ela chama um ele? boneco. É muito constrangedor, Eu esqueci o nome gente. também que Pichu. eles- Salvem o Mas boneco, eliminem a Gabi. Salvem o boneco, ou eliminem o Gente. boneco, ele vai estar melhor aqui fora. Gente, melhora os comentários. Você entra num tweet desse. É maravilhoso. É muito você se divertido. diverte. É assim, a gente se deleita. Tem os comentários das pessoas, a pessoa escreveu assim, Olha pelo lá. amor de Deus, alguém dê voz pra esse boneco pra falar um... Imagina que engraçado, coloca uma voz e ela leva um susto, seria maravilhoso. Seria É muito bom. Eu acho que o Pyong fica e o Guilherme sai, mas eu queria que o Pyong saísse também. E se substituíssem o boneco por uma pessoa e a pessoa Seria desse umas mexidinhas de vez em quando, assim, ela ia Dá topar, ela um- fala, dá um nossa, susto. gente, É. eu tô vendo ele se mexer. Ia ser boa essa pegadinha, hein? A galera Ia ser boa eu essa vi uma pegadinha. thread no Twitter mesmo falando de sugestões para o Boninho fazer
E tinha várias coisas nesse sentido. Só não faz porque ele não quer. Tocar um sino de alarme, como se estivesse tendo, sei lá, um apocalipse aqui fora e só eles estão isolados. E assim, pra pirar o povo lá dentro, é muito fácil. Gente, eu não vejo a Fácil, hora da mas Gabi acredito sair em desse qualquer programa, desculpa. Eu não vejo a hora da Gabi sair, não vejo a hora do Guilherme sair. Esse casal precisa fazer um bem pelo Brasil e sumir da nossa vida. Acho péssimo esse casal. Acabem esse namoro pelo bem desse país, que já tem problema demais. Pra ter que administrar o de Acaba sendo vocês. divertido. Eu vejo uma cena Nossa, dessa, eu penso não. o nível do que é patético. Isso é Não, tão... e ela bota flor no cabelo. A gente se sente até bem, fala, nossa, Minha saúde mental tá boa, né? Eu penso isso também. Eu falo, nossa, eu graças consolo. falo, nossa, que bom que eu faço Se eu fosse terapia. meio louca, Não, mas eu não. acho que eu tô legal. Porque... Por mim hoje o BBB inovava e dizia, gente, deu um empate. É Pela primeira vez na história deu empate, vão sair os dois E tá boys. quase, né, Fê? Pelo menos na enquete da Praticamente. UOL, tá tipo 48,79 pro Guilherme sair, 48,78 pro Pyong sair. Então, assim, teve uma hora até que tava realmente igual. Então vai ser um embate bem forte. Eu acho que o Pyong saindo é mais interessante também, até pro jogo. Muita gente acha que não. Mas eu acho que vai acordar muita gente. Querendo ou não, a As pessoas estão se encostando no Marcela, Pyong. a Gisele, elas encostam um pouco no Pyong. Vai dar um se liga pra no povo lá, né? Então eu acho que vai dar um acordo, uma chacoalhada boa. Então vai ter mais posicionamento. E essa semana, quer dizer, nos próximos dias, não podemos esquecer que vai ter quarto branco no BBB. é. Vai ter a volta do quarto branco. Pra quem não lembra do quarto branco é aquele em que 3 caras ficaram confinados. O Léo Jancu, o Newton e o Ralph, se eu não me engano, no BBB 13. BBB 14. 14? Teve, Não, não foi o 14. Foi o 10, BBB não foi? não foi o 10, foi o do Ralph e do Newton, então foi o da Ana, BBB 9. se eu não me Tão engano. admirada com É. essa memória de vocês. É, A gente foi tem da Ana e da 20 Naná. Big Brothers Fefito pra tem vocês uma memória Foi lembrarem. da Ana e da Big Naná. Brother. E aí, Meu Deus. os 3 ficaram num quarto branco e quem tocasse primeiro o botão seria eliminado sumariamente do programa. E tem aquela cena antológica do Léo Jancu tirando o macacão, beijando a tatuagem, dizendo BBB desculpa, 9, papai. isso mesmo. Tchau. BBB 9, não falei? BBB 9. Que era o da Ana Carolina e da Naná. Mas Então- agora vai ter requintes de crueldade, porque parece que ele não vai ter uma altura ideal, né? Ele vai ter o teto rebaixado pra deixar o negócio ainda mais insalubre. Imagina a Flyslane dentro do Pelo amor de Deus. quarto gente. branco, Aff, Maria, não ia aguentar nem berrando 5 do jeito minutos. que ela berra. A gente tem Gente, que aguentar deixa- pelo menos 2 ou 3 vezes. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes que comece a gerar comentários, como se fosse uma crítica à oração que ela fez. Eu acho que fé não. é uma coisa que cada um tem no que quiser, absolutamente no que quiser. Se quiser rezar junto com uma folha de papel, se quiser rezar com o que quiser. Eu não tô entrando neste mérito. Não é na religião, Eu é no tô VT só mesmo. é todo mundo tirando no uma VT. onda do que ela tá fazendo com esse boneco especificamente pra gerar assunto, pra gerar VT. Eu acredito que ela, inclusive, tá tirando uma onda enorme, desrespeitando. E Tá, minha opinião. Tá posando de íris com a flor no cabelo. E não é inédito, é uma Não é. coisa que já foi feita. Se ela tivesse pelo menos sendo engraçada, fazendo a mesma coisa, tudo bem, mas não é engraçado. E já foi feito, não é criativo. Todo não, mundo não já é, viu. Já. Entendeu? Todo mundo já viu e tá tão patético. É, Então, o boneco não é a não Maria tem nada a Eugênia ver da com a vez. oração, gente. É, Absolutamente, eu rezo todos os dias também. Também. Eu acredito que cada um coloca Sim. a sua fé, a sua crença no objeto, na imagem, no que precisar ou no que realmente aquilo te mover. Respeito absolutamente, mas isso não dá. Isso não é dá. meio, né? Pra quem não lembra do quarto branco, então a gente tem um VT, vamos relembrar. Ah, tem o VT foi? dela orando, dela rezando não, Ah, tá também. orando? Ah, É. então tá, então vamos ver o VT da Gabi Vamos pagando ver? esse mico. Ah, então, eu vi a partir daí só, eu não vi ela acordando ele. Olha lá, ele tá todo perdido até. Ela vem como se ela estivesse meio brava, tipo, vem aqui. Catou ele. Porque assim, fica aí. Fica aqui, ó, desce degrau. Pega na mão dele. Do Pichu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito foi o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Assim, Ai, sem gente, condições. não dá. Não, e ontem aconteceu um Ele vai, fecha o olho. momento. Mas vamos lá, vai. O Priori, eu acho que falou da Gabi, que ela pegou, eu acho que ela queria fazer alguma cena engraçada. E ela ficou repetindo a mesma cena pra câmera. Gente, Pegando Que coisa o mais leite em pó. Ele disse que ela Isso. colocava, tirava, colocava, tirava, colocava, tirava. várias queria- vezes pra fazer VT. Tá brincando. Eu acho isso meio assustador. Eu acho meio.
Ai, gente, na minha melhor... concepção de vida, É. eu acho esquisito você... Você tá lá pra fazer Né? sua vida real, da sua vida real material, e não pra criar material como se fosse uma ficção, né? Até porque estão Diferente. vendo você fazendo esse movimento várias vezes. É BBB, gente, não é Zorra Total. Gente, gente, o que acontece, Eu acho né? melhor dar uma avaliada nessa galera quando eles saírem de lá, porque tá todo mundo precisando bater um papo. Não é? Se Né? a gente Importante. fosse pro BBB, Nossa, como eu tô a passada. gente não ia fazer isso não, a gente ia ser muito limpinho. Aí ia ser no mínimo espontâneo, que eu acho que é isso que a gente quer ver. O máximo que eu ia espontaneidade das fazer pessoas. era dar uns abraços nesse alpinista daí quando eu tivesse tomado uns gorós na festa. Eu consigo ver isso. Tá sentindo sozinha, quer lá trocar uma ideia com ele. Porque isso a gente faz até sozinha, com espelho, sei lá. Pega na mão do boneco, Acontece, dá vontade de mentaliza. falar com... Pega na mão do Sabe boneco se e a vai. moda pega? Agora a gente anda no Pega. shopping, tá todo mundo assim, ó, com os Os manequins manequins da na vitrine. vitrine. Socorro. Pega na mão do boneco, é a frase do... É a frase. Ninguém solta na mão de ninguém. Vou começar a misturar os memes. No meio de tanta guerra e tanto ódio, consegui amar Encontrei você, o amor. boneco. Eu amo essa frase também. Gente, E um amor gelado, né? Eles estão na Sibéria, né, gente? Vamos lembrar. ai, não vejo a hora de provar o gente, beijo gelado da ele Dal. fecha Eu o também. olho ainda, Olha ó. lá. Ele tá ali. Romântico. Ai, É um homem Jesus. Com romântico. suas tatuagens genéricas. Depois a gente conversa mais. Vamos. Beijo, Sim, meus com queridos. certeza. Segura na mão do boneco. Segura na mão, gente.